Olá, bom dia! Começamos agora mais um programa Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. E nós recebemos em nossos estúdios os empresários Rogério Conde e Maxwell Rodrigues para discutirem com a gente sobre a economia e os principais assuntos da região. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal pedido de prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, do ex-presidente da República, José Sarney, e do deputado afastado da Câmara, Eduardo Cunha. É a primeira vez que a Procuradoria pede a prisão de um presidente do Congresso e de um ex-presidente da República. O caso será analisado pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo. Janot também pediu ao STF o afastamento de Renan da presidência do Senado. Enfrentando um momento de desgaste político, o presidente interino Michel Temer quer mostrar que tem o apoio do setor empresarial às medidas que está tomando no campo econômico. Ele receberá um grupo de cerca de 150 empresários hoje no Planalto, onde espera que representantes de vários setores façam manifestações de confiança nas políticas do governo. Os empresários foram reunidos por articulação do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que também é do PMDB e é aliado de Temer. E eu começo o programa de hoje falando com o Rogério Conde. Rogério, mais uma vez, obrigada aí pela sua presença. Nós falamos sobre a busca por apoio do presidente interino junto aí ao empresariado. Na sua opinião, quais são os indicadores mais frágeis aí na economia brasileira? Bom dia, Vanessa, bom dia, Maxwell Rodrigues, todos os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta ao Bom Dia Baixada. Na verdade, nós vivemos um reflexo de uma economia de decisões equivocadas que foram tomadas na última década praticamente. E isso está se refletindo agora. Então, nós temos os indicadores muito ruins, nós temos um problema sério. Eu acredito que o Brasil passa a pior momento no sentido de falta de empregos. Nós temos uma indústria sucateada. Os investimentos na indústria nos últimos anos foram mingos. Praticamente, hoje o país se resume a um exportador de commodities, de 3, 4 tipos de commodities. Então, a gente está patinando muito. Nós temos um problema sério, fiscal, seríssimo. Nós temos um déficit muito grande, porque as contas públicas elas não fecham. Então, esse é o cenário de uma recessão completa. Então, eu acho que a gente precisa realmente tomar medidas na área econômica no sentido de gerar empregos, criar novos postos de trabalho e, principalmente, nós precisamos fazer as reformas tributárias. Até em um programa, o primeiro programa que eu participei aqui no Bom Dia Baixada, eu sugeri que se fizesse uma alteração no sentido de flexibilizar as leis do trabalho para que a gente pudesse, claro, sem perder os ganhos, as conquistas sociais e tudo isso. Naquela ocasião eu estava na bancada com a deputada Thelma de Souza, e ela até ficou um pouco brava por eu ter falado isso, mas eu confirmo de novo. Eu acho que se nós não fizermos uma mudança no sentido de gerar empregos, que a gente consiga aumentar o consumo interno com qualidade e, principalmente, as mudanças fiscais, nós vamos continuar nessa recessão. Então, os indicadores são muito ruins, nós temos o dólar ainda num patamar muito alto, que acaba inviabilizando as nossas exportações e tudo. Acho que muita coisa precisa ser feita. Tenho visto o aceno que o presidente interino Michel Temer tem feito. Eu acho que as peças colocadas, os atores agora colocados no Banco Central, como ministro da Fazenda, são pessoas muito competentes, que conhecem muito de mercado. Eu acredito que agora a gente vai conseguir ter uma melhora no cenário econômico. Tá ótimo. Maxwell, obrigada pela sua presença, um bom dia. Do seu ponto de vista, as medidas tomadas pelo governo interino estão sendo suficientes para tirar o Brasil dessa crise? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Parabéns pelo programa. Sempre
feito diariamente com muita excelência. Toda vez que a gente fala em relação à crise econômica que o país vem vivenciando hoje, é importante ressaltar que, principalmente na década de 90, nós tivemos uma gestão pública muito focada ao empregador, né? A partir do ano 2000, aquela década de 2000 a 2009, nós tivemos aí uma gestão pública muito focada no empregado. E hoje eu acho que o grande desafio é encontrar o equilíbrio entre esses dois interesses, porque está mais do que comprovado que se você tendenciar muito para um lado, você não consegue ter uma gestão pública eficiente. Se você tendenciar muito para o outro, talvez você tenha uma carga muito grande em relação ao outro lado. Eu acho que hoje esse é o principal desafio do presidente Temer, aonde ele tenta de forma bastante incisiva contribuir para que o empresariado tenha uma boa relação com o empregado. E eu acho que hoje esse é o grande desafio da economia atual. Se nós conseguirmos, de alguma forma, acharmos um equilíbrio para esse tipo de desafio, quero crer que a gente possa não perder os 50% ou 40% dessa década que nós estamos vivenciando hoje, Vanesca. Perfeito. Rogério, mudando um pouco o foco da crise econômica, trazendo para o cenário aqui da região, o que mais tem te incomodado em termos de políticas públicas? Não, eu acho que a gente precisa, na verdade não é uma questão de me incomodar, eu só lamento que os nossos prefeitos aqui da região, os nossos gestores, claro que não vou individualizar se é um mais ou o outro, mas eu acho que nós devemos pensar a região de forma metropolitana. Eu acho que as nossas políticas públicas, elas são para todos. Não existe a política pública para o santista, a política pública voltada ao vicentino, ao cidadão de Praia Grande. Eu acho que são políticas públicas que são para toda a sociedade. E nós precisamos trabalhá-las de forma que exista uma continuidade em toda a região. Então, eu digo isso tanto nos investimentos na área de educação, que poderiam ser enxergado de forma metropolitana, transporte público, saúde principalmente, né? A gente percebe que a questão de você ligar a região toda com um modal, nós temos o VLT vindo com força, que a gente precisa trabalhar e aí os nossos representantes na Assembleia precisam trabalhar muito para isso, para que essa comunicação entre os gestores, para que a gente pense, por exemplo, a saúde é um ponto muito sensível da sociedade e que deveria ser trabalhado. Nós temos um hospital infantil em Cubatão, por exemplo, excelente, onde as pessoas vão até lá, se deslocam para Cubatão para ser atendido. Nós vamos ter um equipamento agora que aqui até merece ser enaltecido, o empenho que está sendo feito para a entrega do novo Hospital dos Estivadores. Vai ser um equipamento de saúde importantíssimo, mas que não vai cuidar só do santista, vai cuidar dos nossos irmãos das outras cidades. Sim. E que se não tiver um aporte do governo do estado, do governo federal, ele não pode nem abrir as portas, porque ele vai funcionar durante muito pouco tempo. Então, eu acho que a questão das políticas públicas aqui na região, eu acho que elas precisam se voltar mais a se conversarem entre as cidades. Eu acho que a gente precisa investir mais na região metropolitana de fato mesmo. Claro, claro. Maxwell, se você fosse apontar aí um setor ou uma área que, no seu entendimento, tem permanecido abandonado ou com menos atenção, qual seria? Hoje é muito evidente nós detectarmos que existem dois fatores que não são interesses políticos, né? Que trata-se de educação e saúde. Muitas das vezes você tem um discurso político focado na distribuição, principalmente, de recursos para essas áreas, mas necessariamente esse recurso não chega na ponta, né? Uma fatia muito pequena desse recurso, ele chega necessariamente ao que ele se destina. O que a gente quer dizer com isso? Se hoje você destina algo em torno de 1 milhão para a educação para a região de Santos, a máquina consome algo em torno de 80% a 90%, ou seja, o custeio para que isso venha a acontecer, ele é muito alto. E aí a atividade fim realmente para que receba esse investimento
acaba recebendo algo em torno de 10%, o que é muito pouco, Vanesca. Eu quero acreditar que para que nós possamos ter um sistema político diferenciado, nós temos que nos mobilizar para isso. E desta forma, a partir do momento que o sistema político brasileiro venha a se tornar principalmente apartidário e com um interesse público, nós conseguimos, de alguma forma, reverter o quadro que o país vem vivenciando hoje. Haja vista que, para que a gente tenha um entendimento, até para que o telespectador saiba disso, nós temos hoje algo em torno de 3.800 sindicatos no país, né? Reivindicando uma série de condições, situações e assim sucessivamente. É muito difícil você fazer qualquer tipo de gestão, uma vez que você tem uma série de reivindicações externas e que não contribuem necessariamente para o avanço. É por isso que a gente tem essa lentidão muito grande hoje dentro do sistema, não só político, mas econômico no cenário nacional. Você concorda com o Maxwell, Rogério? Eu concordo. Essa lentidão, né? Você acaba engessando muito. Aliás, a gente precisa, e a sociedade deve de alguma forma, se apropriar dessa discussão. Claro. A gente precisa ser mais ágil, a sociedade é muito dinâmica. Então a gente percebe que, por exemplo, hoje nós temos uma máquina que trabalha com uma lentidão tal que as coisas não acontecem. Você vê, esse dado que o Maxwell colocou dos sindicatos são um deles. É impressionante como cada situação, cada vez que você coloca na mesa uma negociação, você tem essa dificuldade e você acaba não representando o trabalhador como deveria. Por quê? O que a gente precisa hoje é de emprego. E essas garantias sociais que foram conquistadas nos últimos anos, elas são importantíssimas. Mas a gente precisa ter o bom senso agora de ambas as partes, tanto do lado do empregado como do empregador, para que a gente consiga fomentar a quantidade de postos de trabalho. Então, tudo, agora a gente acaba ficando engessado nessa situação. E eu, sinceramente, eu espero que a gente consiga um ator político, que surja uma liderança nova, que coloque isso para discussão. Porque as mudanças mais profundas só acontecem quando a sociedade ela resolve participar. Vanesca, se você me permitir, até complementando o que o Rogério colocou, as pessoas às vezes acabam nos questionando, né, Maxwell, qual é o modelo ideal e de que forma nós poderíamos fazer uma mudança dentro desse cenário? O telespectador precisa entender que hoje o modelo político está muito focado no que nós chamamos de CAPEX, um modelo de investimento, porque existe interesse político para isso. Ou seja, toda vez que eu faço investimentos, eu ganho visibilidade com isso. Sim. Mas nós temos uma dificuldade muito grande no custeio, que é o que a gente chama de OPEX. Ou seja, a gente precisa necessariamente ter uma gestão financeira que venha a ter uma saúde dentro do custeio para que a partir desse momento eu faça investimentos. É como se nós estivéssemos aí no especial do banco e pensássemos em comprar uma casa, um carro, algo nesse sentido. E o foco fosse só esse e não liquidar aquele débito que ficou para trás. Então, se nós tivermos, a partir de um determinado momento, um sistema financeiro, político, que preserve o custeio e, posterior a isso, o investimento, nós teremos uma mudança significativa no cenário não só municipal e estadual, mas também nacional. E isso acho que só vai acontecer depois que houver a reforma fiscal. Sem dúvida, haja vista aí os investimentos que foram feitos, entre aspas, para a Copa, foram anunciadas, muitas verbas foram disponibilizadas, mas esses investimentos não foram concluídos e não existe custeio para dar continuidade nessas obras. Então esse é o problema, é o desperdício efetivamente do dinheiro público. Tá ótimo. Obrigada, Maxwell. Vamos acompanhar mais uma notícia. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou com um veto-lei que obriga os bancos a emitir recibo de quitação de dívidas no prazo de 10 dias úteis. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de ontem e começa a valer em 90 dias. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí. Já estamos de volta com mais um bloco do Bom Dia Baixada. Nesse bloco eu volto com o Maxwell. Maxwell, um dos principais problemas do país, em especial da região, é o setor dos transportes. Na sua opinião, quais as principais deficiências, hein?
Hoje, como nós havíamos mencionado no bloco anterior, existe uma dificuldade muito grande na relação de custeio e, consequentemente, a relação de custeio, falta ainda não só investimentos no custeio, mas também como em um sistema muito mais eficiente, logístico para a região, para o estado e para o país de um modo geral. Nós vimos aí muitas motivações para que houvessem investimentos no setor de infraestrutura, atraindo até investidores internacionais. O país hoje ele carece de infraestrutura e é muito importante que nós possamos construir uma agenda para que venha a ser feitos os investimentos necessários em infraestrutura. Você percebe hoje que não só as rodovias, mas como outros modais são carentes necessariamente de infraestrutura, o que faz agregar um alto custo de deslocamento, não só no transporte público, mas também como no transporte privado. Claro. Rogério, quais os investimentos necessários, então, para minimizar esses problemas, hein? Bom, acho que para começar, nós fizemos lá atrás a escolha do modal errado. Eu acho que os investimentos o modal para o Brasil seria o modal ferroviário. E por conta da situação na época, ainda JK, o Brasil fez a opção pelo modal rodoviário. Então, hoje, nós estamos pagando o preço. Nós temos dificuldade de escoar nossa produção, os acessos são complicados. Hoje, a gente precisa, na minha opinião, voltar de novo a pensar em outros modais. Então, nós temos um problema sério, e o Maxwell falou tudo. Eu acho que o principal ponto fundamental no Brasil hoje é a falta de investimentos em obras estruturantes, obras de infraestrutura. Ainda mais com o maior porto da América Latina. Aqui na região, então, nem se fala. Você disse muito bem. Nós estamos agora, em 2006, tentando correr para mudar o acesso da entrada da cidade, para você conseguir fazer com que os caminhões tenham acesso mais fácil ao porto. Isso tudo já devia ter acontecido há muito tempo. Esses investimentos de infraestrutura são fundamentais. Na verdade, o Maxwell, não sei se vai concordar comigo, mas o maior mal do brasileiro é a falta de planejamento. No Brasil não se planeja as coisas, é tudo de folgadilho, em cima da hora, é para apagar incêndio, não se planeja. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns portos fora do país, você faz planejamentos para as próximas décadas. E é uma continuidade. Né? Aqui a gente não consegue manter uma dragagem funcionando ininterruptamente. Então, essa falta de planejamento atravanca o desenvolvimento do país. E, na minha opinião, essa questão do modal, eu acho que ainda daria tempo de reverter. Eu acho que realmente nós deveríamos mudar, concentrar os nossos investimentos no modal rodoviário. Eu acho que isso facilitaria muito, não só o deslocamento na questão da logística de cargas e tudo isso, mas de passageiros também. Eu acho que a gente teria condição, imagina, se nós tivéssemos uma linha ferroviária, um trem, como o trem-bala na Europa, ligando a região de Campinas, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, a Curitiba. Seria excelente. Seria um deslocamento muito mais fácil, mais barato, e não, nós fixamos e concentramos no rodoviário e hoje nem os aeroportos não comportam mais. Então, realmente, a falta que a gente faz, que nós precisamos hoje, é de investimentos na área de infraestrutura. Um dos grandes exemplos, Rogério, Vanesca e telespectadores, se a gente puder pontuar, é a questão do Rodoanel. Nós falávamos aí a questão de 8 anos atrás que o Rodoanel era uma rodovia que nascia morta, né? Em virtude aí do gargalo que existiria. Hoje, quem utiliza o trecho oeste ali do Rodoanel pode perceber que no período de 6 a 8 horas da noite, o volume de veículos
absurdo, o que necessariamente já complica toda uma logística na qual o Rodoanel foi concebido, né? Foi concebido para que nós pudéssemos tirar o trânsito de São Paulo. E pelo fato de ter sido feito única e exclusivamente ali com 3 e algumas vezes 2 pistas, faz com que seja uma rodovia já iniciada com o volume de ocupação quase em torno de 100%. As grandes rodovias, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, que nós pontuamos, e na Europa também, quando elas são concebidas, principalmente com o viés que foi feito o Rodoanel, já são rodovias de 4 a 5 pistas. E é isso que nós necessitamos. Esse é o ponto que o Rogério estava mencionando. Quando você tem planejamento, você consegue distribuir, você faz não uma obra imediatista que não vai solucionar o problema, mas uma obra a longo prazo. Nós temos problema hoje aqui, no nosso quintal, que é essa travessia da balsa. O congestionamento que tem, uma balsa completamente obsoleta, um sistema obsoleto. E nós não estamos falando, nós estamos falando, não é isso no interior de um rincão qualquer, nós estamos falando no litoral do estado mais importante da federação. Quer dizer, falta de planejamento. Isso agora está se pensando, vai ser túnel, vai ser ponte, e a gente está vendo que não vai ser uma coisa nem outra, infelizmente. E a população, enquanto isso, fica sofrendo e esperando. Ó, vocês terem, né, o nosso telespectador, o Maxwell, não sei se conhece, mas, por exemplo, Maringá. Nós vamos falar de um exemplo de planejamento. Maringá. Maringá tem uma associação comercial com mais de 5.000 sócios. O que a Maringá faz? Em todo processo eleitoral, quem quiser, a associação comercial, através de parcerias com instituições, com fundações, planeja a cidade de Maringá, e todos aqueles que almejam sentar na cadeira de prefeito precisam se comprometer com esse estudo, com esse projeto que já está vislumbrando todas as obras que vão acontecer em Maringá nas próximas décadas. Senão, não tem o apoio do empresariado da cidade. Então, você vai em Maringá hoje, você vê uma rua e, de repente, um espaço, um paralelo, um gramado grande. O que é aquele gramado? É que já foi planejado que daqui 10 anos aquela rua vai se transformar numa avenida ou você vai precisar fazer mais pistas. Então, tudo isso já vai sendo planejado. E aqui a gente não consegue acabar nem com a travessia de balsa. Você concorda com o Rogério? Quando a gente pontua nessa questão, Vanessa, Rogério, principalmente do planejamento, eu costumo dizer que nós estamos necessariamente aqui na região ficando um pouco sem saída, né? Porque de um lado a gente tem a balsa cada vez mais precária e a saída Anchieta Imigrantes cada vez mais perigosa. Então nós estamos vivendo um momento bastante complicado. Eu tive uma percepção, isso já há algum tempo atrás, em relação à questão das travessias, na qual a Dersa preparou a travessia para uma concessão. Eu entendo dessa forma, haja vista que os investimentos foram diminuindo ao longo do prazo, pensando em mudar um pouco o planejamento estratégico da Dersa para que fosse feito uma concessão. Eu acho que a Dersa não teve sucesso nisso e ela tem que retomar esses investimentos hoje. Haja vista que, se não me falha a memória, algo em torno de 3 a 4 anos atrás, a Dersa trocou todos os motores de todas as embarcações para a marca Caterpillar, que tem um custo efetivamente menor, mas gera uma manutenção um pouco maior. Talvez pensando um pouco na questão de concessão. E hoje a Dersa está retornando para todos os motores Scanias, anunciou agora recentemente em virtude dos problemas que as embarcações vêm enfrentando. Então, esse é uma grande dificuldade que o país passa, essa falta de planejamento ou de estratégia equivocada, né, Vanessa? Claro. Agora, Rogério, no que se refere à construção civil, que tipo de investimentos você acredita que poderiam impulsionar o setor? A construção civil, ela vive de uma demanda. A construção civil, ou se você constrói habitacional, construção civil para área habitacional, ou você faz obras de infraestrutura para públicas. Sim. Então, para você impulsionar a construção civil hoje, na verdade, o que você precisa é de investimento. Porque a questão da habitação, por exemplo, enquanto nós não tivermos saneamento nas finanças do governo e tudo, as linhas de crédito, elas sumiram. Então, hoje, você vai construir, o empresário que trabalha na área de habitação, de construção
habitacional, ele vai construir, se você não tem uma linha de crédito, vai vender para quem? É muito difícil, você fica muito segmentado a uma parcela da população que teria a condição de comprar sem se utilizar de uma linha de crédito, de alguma instituição financeira. Enquanto as instituições não liberarem o crédito de novo, você vai retrair. E na área pública a mesma coisa. Enquanto os governos, né, quer eles na esfera municipal, estadual, federal, não tiverem fôlego para investimento, a construção civil para, infelizmente, porque ela é uma parcela significativa do PIB e quantidades de postos de trabalho são da construção civil. Então, a construção civil ela vive, quando a economia tá pujante, a construção civil ela não para e sempre está crescendo. Ela é a que responde de forma mais rápida ao bom momento econômico. Mas, por outro lado, quando a economia se retrai, a construção civil é a primeira a tirar o pé do acelerador. Perfeito. Agora, Maxwell, como o mercado aquecido interfere aí no restante da economia, hein? É importante que essa agenda, ela, a partir de um determinado momento, e eu quero crer que a agenda, principalmente do presidente da República, no incentivo da constituição de PPPs, que são parcerias públicas-privadas, venha ao encontro daquele modelo que nós havíamos pontuado no início do programa, aonde consiga adequar os interesses não só do empregador, mas também, consequentemente, do empregado. E a partir desta condição, se nós tivermos esse impulso dentro da economia, necessariamente a retomada ela vai ser com a mesma velocidade da queda. Eu costumo mencionar isto e apesar do pessimismo, nós podemos perceber que a questão de motivação e de credibilidade, ela está muito mais relacionada com o atual cenário político que a gente tem do que necessariamente econômico. Nós tivemos situações já no passado, e eu costumo mencionar isso, até porque a nossa geração não está habituada com um sistema inflacionário, e ter hoje uma inflação de algo em torno de 10% ao ano não é algo muito caótico, haja vista o que nós já passamos nos últimos 20 anos atrás, né? Então, se nós tivermos uma gestão pública com seriedade, a retomada econômica, Vanessa e Rogério, ela vai ser tão rápido quanto foi o freamento da situação na qual nós vivemos hoje. Perfeito. E vamos ao nosso giro de notícias. O comandante da Polícia Militar na Baixada Santista, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, pedirá à Secretaria Estadual da Segurança Pública reforço no efetivo para a região. O delegado-diretor do DEINTER 6, Gaetano Vergini, acha necessário aumentar o efetivo da corporação, mas assegura que a atual equipe tem obtido resultados satisfatórios. Contribuintes de São Vicente terão mais uma oportunidade para acertar pendências com os cofres públicos. Acontece hoje o segundo mutirão de tributos atrasados, com descontos de até 100%. No evento, além de poder escolher o modo de pagamento, o contribuinte ainda conta com o apoio de leis municipais vigentes para quitar as dívidas. Para acertar as pendências com descontos, basta comparecer das 9 às 17 horas à sala 11 do Paço Municipal. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. E retornamos agora com Bom Dia Baixada. A morte de um jovem na rodovia dos Imigrantes, na altura de Cubatão, acendeu um alerta na imprensa e no poder público sobre a necessidade de investimento imediato em segurança naquela região. Rogério, como você avalia o papel da mídia nesse sentido? Fundamental. Aliás, a mídia é fundamental, acho que em todos os sentidos, né? A cobertura da imprensa, a divulgação dos fatos relevantes, dos acontecimentos, você leva a discussão para a sociedade. Eu acho importantíssimo, eu defendo e precisa continuar assim. Eu acho as reportagens investigativas são fundamentais para você formar a opinião do cidadão, para que ele saiba realmente as posturas para poder tomar suas decisões. Eu acho que nesse caso é fundamental, porque com a sociedade discutindo os assuntos, os deputados, eles se sentem, né, os representantes maiores e os prefeitos, enfim, os atores políticos todos se sentem pressionados e no dever de tomar alguma posição. Se ninguém fala nada, eles não fazem nada. Se a sociedade
clama por alguma iniciativa, por algum movimento, eles são obrigados, e eu acho que o papel da mídia nessa situação do que está acontecendo no sistema Anchieta Imigrantes é fundamental. Aliás, na questão toda de segurança. Claro, né? mas você acha que essa cobrança tem sido tardia? É que agora está saltando aos olhos, né? Esses últimos acontecimentos, o Maxwell é um especialista nessa área, todos conhece, tudo de sistemas, de monitoramento e tudo isso. Como que você vai fazer agora? As pessoas estão morrendo a cada dia. Nesse mês, nessa semana, acontece esse tipo. Então, agora, eu vou aqui, eu não sei se vão entrar nesse ponto depois, mas eu vou aqui colocar minha posição. Essa barreira que foi construída na Imigrantes é um muro da vergonha, na minha opinião. Eu acho que foi muito mal feito, eu acho que é esconder o problema embaixo do tapete. Né? Você tem a inteligência da polícia, descobre um foco, você sabe onde estão os marginais, onde tem acontecido isso, onde vem o foco da criminalidade. Aí você constrói um muro, você faz um gueto, você começa... Quer dizer, esse muro começou lá, daqui a pouco ele vai rodear a orla da praia, tudo. Quer dizer, cada vez mais as pessoas vão ficar trancadas dentro das suas casas. Sim. Então, eu acho interessante essa discussão toda para a sociedade se perguntar o que ela quer. Eu não quero ficar preso dentro da minha casa, cheio de cadeado, com um muro de 3 metros. Você não poder, o direito de ir e vir, você não poder. Eu fui ontem para São Paulo e a gente desce preocupado agora, sobe preocupado. Cada vez que passa pelas cotas ou cada vez que passa por aquele muro, você fica preocupado. Será que eu vou tomar uma pedrada? Será que alguém vai invadir? Eu fico pensando na minha esposa com os meus filhos precisando ir para São Paulo. Quer dizer, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Sim, sim. Então, eu realmente fico muito preocupado e me chocou muito essa situação toda. E eu acho que a mídia, nesse ponto, é fundamental. É ruim, é desagradável ter que discutir esses assuntos, mas é importante que a sociedade se aproprie dessa discussão. Maxwell, ainda no que se refere à segurança aí das rodovias, você acredita que a falta de segurança tem facilitado aí a ação desses criminosos também no roubo de cargas? Não só no roubo de carga, mas também em outros cenários, Vanesca. Haja vista que hoje existe um repasse de responsabilidade muito grande, ou seja, a Ecovias diz que a responsabilidade não é dela, que o problema é da Polícia Rodoviária, que por sua vez diz que é do Estado, que por sua vez diz que é do município e assim sucessivamente. A gente cria esse ciclo vicioso, né? E toda vez que algumas empresas, e principalmente a Ecovias, pontua que a responsabilidade não é dela, eu fico me perguntando qual a razão de construção do muro, né? Porque se já havia uma preocupação inerente àquela questão de segurança, eu acho que a mentalidade não deveria ser individualista, ou seja, a Ecovias pensar única e exclusivamente em resolver o problema dela pontual ali na rodovia. Eu acho que esse debate, essa discussão, ela precisa ser mais em alto nível. A gente precisa aprender a sentar na mesa com todos os atores e com todos os cenários a fim de resolver o problema e não esconder o problema como o Rogério pontuou inicialmente. E essa é a modalidade, esse é o modelo que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala em mídia, o sistema político brasileiro ainda não percebeu que além da mídia televisiva e de rádio, nós temos uma mídia muito forte hoje, que são as mídias sociais. E são apelos significativos da população do modo geral, o que vai mudar muito o cenário, principalmente dentro das próximas eleições. Esse modelo que a gente chama de old school, essa velha escola de se fazer política e principalmente essa gestão focada única e exclusivamente nos interesses pontuais do empresariado ou do governo, não funciona mais. Nós precisamos achar um modelo na qual haja o equilíbrio entre as duas partes. E esse muro da Ecovias, na Imigrantes, ele é um reflexo puro disso, do interesse unilateral de uma das partes e não do conjunto do modo geral. E uma iniciativa para resolver um problema ali na hora. Pontual. Você vai lá e... É o que parece, é isso? né? Pontual. Até porque, na minha opinião, aquele conglomerado que tem ali, ali é uma ocupação irregular.
ao lado do muro. Mas dá voto, Rogério. Esse é o grande problema. Então, esse é o grande problema. E ninguém quer mexer, porque ali você tem uma massa populacional que pode dar determinado tipo de voto. Então, assim, quando você começa uma ocupação irregular e você vem com o poder do Estado proporcionando água, luz, infraestrutura, você está incentivando esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que tem que desmobilizar ou que necessariamente precisa prejudicar aquelas pessoas que estão ali. Não é isso, mas nós temos que prover situação adequada para que aquelas pessoas não se tornem refém do sistema político. Até porque eles são reféns hoje. A gente não pode também dizer o político fica prometendo claro. E não consegue entregar. A gente não pode também dizer que todos que estão ali são marginais, né? Ali tem muito trabalhador, tem muito pai de família, tudo mais. Sim. Eu acho que o poder público precisa voltar os olhos para lá, uma vez que a inteligência, parece, da polícia detectou os focos de criminalidade, alguma coisa precisa ser feita. Sim. Eu acho que a última coisa que poderia ter sido feita é construir um muro para esconder essa situação. Esse é o sistema e a condição evidente de que nesse país nós tratamos do efeito e não tratamos da causa. O foco não é a causa, nós sempre gerenciamos o efeito, porque o efeito dá maior resultado individual e não coletivo. Perfeito. Quem for tirar a carteira de identidade no estado de São Paulo vai poder colocar o tipo sanguíneo no documento. A inclusão poderá ser feita em qualquer poupa-tempo. Porém, para a adesão da informação no documento, será necessário apresentar um laudo com cópia de um laboratório contendo o tipo sanguíneo e o fator RH. Além do laudo, com data máxima de 10 anos, os interessados também poderão apresentar a carteira oficial de doação de sangue. 3 empresas já visitaram o aeroporto Antônio Ribeiro Nogueira Júnior, em Itanhaém, com interesse na concessão do equipamento. As visitas técnicas foram abertas no fim de abril e podem ocorrer até 22 de julho. A Prefeitura espera novos agendamentos nas próximas semanas, pois a abertura dos envelopes com as propostas está prevista para o dia 26 deste mês. Conforme estabelecido pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o investimento mínimo ao longo de 30 anos de concessão para Itanhaém é de 15 milhões de reais. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Fique por aí. E retornamos agora com o último bloco do Bom Dia Baixada. Eu volto com o Maxwell. Maxwell, eu queria falar aí sobre o aeroporto de Itanhaém. Como você acredita que o aeroporto de Itanhaém deve afetar a economia aqui da nossa região, hein? Eu sou incentivador, eu acho que a região merece há muito tempo um aeroporto, haja vista que principalmente nós temos aí hoje, Vanessa e Rogério, o maior porto da América Latina e o equipamento como um aeroporto é de suma importância, não só por questões de cargas e logística, mas também como interesses comerciais. Nós recebemos muitas personalidades desse cenário portuário e que necessariamente precisam se deslocar. A gente sabe hoje que uma das grandes e maiores dificuldades que existe é a questão de deslocamento, né? A gente gasta muito tempo com deslocamento e necessariamente o custo para isso também é muito alto. Então, se você tem um equipamento como esse, facilita de forma significativa. Mas é importante a gente ressaltar, Vanessa, Rogério e telespectadores, que não adianta conceber um aeroporto e dar concessão para que esse aeroporto seja operado em uma determinada região sem que eu não construa um elo entre esse equipamento que será o aeroporto e necessariamente o Porto de Santos e imigrantes. Eu quero entender que isto deveria fazer parte de um pacote único, para que nós não pudéssemos, de alguma forma, comprometer a implementação desse aeroporto. E eu já fico e pontuo aqui, para que todos tenham esse conhecimento. A partir do momento que esse equipamento começar a operar, nós vamos dar de frente com um gargalo logístico maior do que nós temos hoje, ou seja, vamos piorar o tráfego na Imigrantes e, consequentemente, o tráfego no Porto de Santos. As pessoas costumam pontuar dizendo que, a partir do momento que a gente tem um equipamento em Itanhaém, a gente desloca o fluxo, né, da Imigrantes, principalmente para quem vai a Guarulhos e Congonhas, para direcionar para Itanhaém, o que não é uma grande verdade, haja vista que hoje o volume, a ocupação, principalmente do sistema Anchieta Imigrantes, já é muito maior do que 70% ou 80%. Rogério, quais seriam as principais diferenças aí entre o aeroporto de Itanhaém e do Guarujá? E como a população, como você acha que vai funcionar aí?
Não, primeiro, eu defendo, como o Maxwell, eu acho que um aeroporto, um ou dois, ou quantos nós tivermos, é excelente, porque desenvolve a região como um todo. Itanhaém, na sua pergunta, Itanhaém e Guarujá, acho que tem perfis diferentes, né? Eu acho que o aeroporto do Guarujá vai ter um foco mais do turismo mesmo, de você poder, esse deslocamento regional, facilitando inclusive o turismo, até porque nós temos uma região muito com esse perfil. O de Itanhaém, eu acho que vai ter uma conotação mais comercial, apesar de que vai desenvolver muito, inclusive o turismo também de toda aquela região do litoral sul, mas eu acho que ele vai ter um foco maior no comércio. Agora, a logística, eu concordo com o Maxwell, a logística ela está incompleta. Você vai precisar ter acessos mais fáceis para você utilizar o aeroporto na sua capacidade. Senão você vai ficar limitado a pequenas movimentações pontuais e pouco turismo. Você precisa ter mais, o acesso precisa ser mais fácil. Diferente do aeroporto do Guarujá, que eu acho que ele já vai, com as primeiras linhas comerciais já funcionando, ele vai ter de forma mais rápida a sua utilização e a sua ocupação. Mas eu tenho certeza que os equipamentos são fundamentais. Nós precisamos aqui no litoral de aeroportos. Eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de toda a região. Isso se fala há muito tempo, né? E vamos ver quando é que isso vai acontecer. Eu estou otimista, eu acho que vai ajudar muito a gente, inclusive, desenvolver outros setores da economia. Sim, e a percepção precisa necessariamente mudar, né? Eu tive em Rotterdam recentemente, né? E é um dos maiores hubs do mundo, e conversando com o diretor de infraestrutura de Rotterdam, eu perguntei para ele, eu falei, olha, além de todos os terminais que vocês já possuem aqui, vocês estão construindo algo em torno aí de mais 2 ou 3 terminais, e a resposta dele para mim foi a seguinte: Maxwell, o quanto mais concessões nós fizermos, melhor é para a economia, melhor é para o segmento, melhor é para a competitividade. E é isso que a gente precisa ter na região, né? A gente precisa gerar essa competitividade. Mas precisa ter uma preocupação, Vanessa e Rogério. A gente não pode criar concessões como foram feitas no passado, limitando a receita do setor privado, e alguns aeroportos foram feitos dessa forma, e trazendo também para dentro desta sociedade, para dentro dessa constituição de parceria pública-privada, um segmento totalmente falido, como a gente percebe aí que existe no governo federal. Então, assim, ela precisa ser uma relação de ganha-ganha para que a gente consiga potencializar o mercado no modo geral. Mas, Rogério, ainda falando nos aeroportos, os investimentos na estrutura do porto têm sido satisfatórios? Você acha que vai trabalhar, vão conseguir aí ligar uma coisa a outra? Não, foi o que nós falamos no início do programa. Os investimentos de infraestrutura são necessários. Nós estamos falando desde a entrada, da chegada, do deslocamento do interior para o litoral, a chegada no porto precisa ser melhorada. O porto em si precisa ser melhorado e você tem que ter condição de escoar. Nós temos um problema muito sério aqui no Porto de Santos também, que inclusive é a relação porto-cidade. Você vê que hoje os terminais de grãos, ali da ponta da praia e tudo, quer dizer, para nós termos uma ideia, eu acho que em 2016, o maior porto da América Latina, a população não poderia ficar sempre à margem de tudo que acontece no porto. Nós não poderíamos ter terminais de granéis ali, com aquelas partículas todas no ar, se hoje existe tecnologia para evitar isso. Então, isso tudo que precisa ser discutido. Agora, por que só agora? Porque agora chegou num ponto que a ponta da praia começou a ser mais habitada e tudo, e aí as pessoas começaram a reclamar mais. Mas a gente não pode sempre ficar só apagando incêndio. Por isso a falta de planejamento. Nós não poderíamos ter um terminal de passageiro que você não tem acesso, que o turista desce do navio e não sabe para onde ir. Ele pisa na lama, passa pelo meio do trilho, segura e não tem o que fazer. Quer dizer, é falta de planejamento.
Você concorda? Qualquer lugar, quem gosta de viajar de navio, acho que isso isso cada vez mais o turismo é uma economia mundial importantíssima. Em todo lugar do mundo o navio para e você tem toda uma infraestrutura. Aqui você desce na lama, no paralelepípedo, não tem para onde ir. E, Maxwell, você acha que Guarujá e Itaém tem estrutura para receber os aeroportos? Sem sombra de dúvida, a infraestrutura ao redor, as duas cidades não estão preparadas para isso, Vanesca. É de suma importância que, principalmente, não só a iniciativa pública, mas privada também, venha a debater este ponto para que consiga, de uma forma geral, receber dois equipamentos importantes como esse. Porque senão nós vamos fazer mais do mesmo, como o Rogério acabou de pontuar nessa questão do terminal de passageiros, né? Você constrói o terminal, você tem ali a infraestrutura para começar a operar, mas o entorno ele é muito ruim. A gente percebe hoje uma mobilização muito grande na relação de construção do novo acesso à cidade de Santos, ali na entrada da cidade de Santos. E eu acho que isso precisa ser discutido insistentemente com a comunidade portuária. Eu costumo dizer que uma das modalidades que foi impetrada aí pelo governo federal, principalmente em relação à Copa do Mundo e agora pelos Jogos Olímpicos, que chama-se regime diferenciado de contratação, foca exclusivamente na solução, não necessariamente no fornecimento. E eu acho que este seria um excelente modelo para a entrada, principalmente de Santos, e para esses equipamentos novos que nós vamos ter. Você coloca o problema e você convida a iniciativa privada para solucionar aquele problema, não necessariamente para construir única e exclusivamente um equipamento. Sim, sim. Infelizmente, nós já estamos encerrando. Eu peço suas considerações finais aí, rapidamente, por favor. Gostaria de agradecer, me colocar inteiramente à disposição do programa, agradecer ao Rogério pela presença hoje no programa e a todos os telespectadores. Parabéns pelo programa e tenham uma excelente semana. Obrigada, Maxwell. Rogério, quer fazer alguma última colocação, por favor? Eu quero agradecer o convite também, dizer que foi um prazer dividir a mesa com o Maxwell. Agradecer a atenção de todos que estiveram nos assistindo e aproveitar esse finalzinho para parabenizar o Grupo Mendes, porque no final de semana eu vi a colocação da passarela, acabei lendo muita bobagem que foi colocada nas redes sociais, das pessoas que são contra, a passarela e tudo. Acho que eles tiveram uma visão empreendedora de criar assim, uma cidade cosmopolita. Eu acho que é isso mesmo, acho que os investimentos precisam acontecer e fazer que a nossa cidade cada vez fique mais moderna e mais bonita. Então, parabéns pela iniciativa. Tá ótimo, Rogério. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação, nos ajudando aí a discutir sempre questões importantes da região. Obrigado. Tá bom. E para você que está saindo de casa agora, vamos acompanhar a previsão do tempo. Hoje nós temos mínima de 14 e máxima de 19 graus em Santos. Desta vez o céu permanece nublado, mas não deve chover. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você um bom dia e até amanhã.